Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 12, verso 22, falando sobre as preocupações da vida. Quem não tem, primeiro, irmão, quem é esse ser humano na face da terra que não tem preocupação, né? Quem é esse hoje em dia, nesses dias corridos que nós vivemos? Não é verdade? Mas o texto de Jesus traz um conforto para nós. Ele diz assim, ó: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, Jesus está dizendo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, os pássaros, né? Que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro. E Deus os alimenta, os pássaros. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Qual de vocês, sendo ansioso, pode acrescentar um dia de vida? Aquilo que Deus já determinou na sua vida. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Até aí. Meus irmãos, aqui, esse texto aqui, antes de Jesus começar essa parte, na parte de cima ele contou a história de um homem que ele tinha uma plantação. E aí a Bíblia diz que esse homem, mas a plantação dele, vamos dizer assim, o campo dele deu tantos frutos, sabe? O campo dele, a roça, vamos dizer a roça, vamos falar na linguagem, a roça dele deu tantos frutos que ele precisou desmanchar o celeiro que ele tinha, que era pequeno, e fez um celeiro maior. Aí ele disse, aí ele colheu tudo e encheu aquele celeirão dele com a colheita dele, deu uma colheita bem farta mesmo. E aí ele disse: eita, agora descansa minha alma, porque come e bebe, porque agora você tem tudo. Você não precisa se preocupar mais com nada nem com ninguém. A mente dele estava assim, porque tudo dele estava dizendo. Ele falava eu, meu irmão. Ele não falava em compartilhar nada com ninguém. Ele falava, olha, agora eu plantei, eu colhi, eu vou comer. Pronto, o negócio era ele. E aí depois que Jesus falou essa parábola, contou essa história, Jesus disse que não é para nós ajuntar tesouro na terra, ajuntar tesouro no céu. E aí, meu irmão, eu te pergunto, tesouro no céu, o que é tesouro no céu? Tesouro no céu, a Bíblia diz que são as nossas boas obras, que elas vão nos acompanhar. Não é que nós vamos ser salvos por obras, né? Entenda, não é que nós vamos ser salvos por obras, mas as boas obras são os nossos tesouros no céu. Ajudar, que a Bíblia diz que a verdadeira religião é ajudar o próximo. E aí Jesus começa a contar, dizendo para nós não ficar ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Mas outro detalhe também, gente, também Jesus não está ensinando para você ser preguiçoso e não trabalhar não, viu? Porque a Bíblia também diz lá em Gênesis, comerá do suor do teu rosto todo dia. Tu és pó e pro pó tu voltará. Tu és pó e comerá do suor do teu rosto todo dia até voltar pro pó. Então querendo dizer, meu irmão, que a gente tem que trabalhar todo dia. O que Jesus está ensinando aqui, meu irmão, é porque muitas pessoas se sobrecarregam com coisas desse mundo, assim, por exemplo, insatisfeito com aquilo que tem.
com aquilo que Deus deu, né? Tipo, tem um carro e quer um carro melhor. Não, e assim, não é errado você, se puder, trocar de carro. Mas o errado é quando você faz isso com ansiedade, sabe, com inquietação. Quando você faz isso com inquietação, isso é o errado. Entendeu? Então é assim, meu irmão. A gente precisa trabalhar todo santo dia, que a Bíblia dá uma ordenação, que aquele que não trabalha, que não coma. A Bíblia tem esse versículo, aquele que não trabalha, que não coma. Então, o que Jesus está dizendo, meu filho, trabalhe. Trabalhe, mas trabalhe sossegado, não fica ansioso não. Não fica ansioso não, porque eu tenho cuidado de tu. Ele dá a prova, ele diz assim, ó, mais é a vida do que o sustento, né? A vida é mais do que o arroz, feijão e a mistura, não é? A vida não é mais. E você não está aí vivo? Você está aí vivo é uma prova de que eu te sustentei. O corpo é mais do que a roupa. Se seu corpo não está aí perfeito, né? Então, se o seu corpo está aí perfeito, você vai e volta quando quer. É eu que estou te sustentando, não é tu mesmo não. Deus está dizendo, ele diz assim, pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Viu? Nós não pode fazer nada, meu irmão. Nós não pode fazer nada se não for a ajuda de Deus. Lá em Tiago diz, olha, nós vamos comprar, vender, negociar só se Deus permitir. Entendeu? Só se nós vamos trabalhar se Deus permitir. Nós vamos ter saúde só se Deus permitir. Então, tudo está sob o controle de Deus, meu irmão. Não tem nada fora do controle dele. E ele que abre a porta do emprego, ele que alimenta. O pão de cada dia. Na hora que, hoje, faça um teste. Na hora que você for almoçar hoje, você olha para o seu alimento e diga, obrigado, Deus. O Senhor falou sobre o pão nosso de cada dia e está aqui. O Senhor não tem falhado com o pão nosso de cada dia. Está aqui. Entendeu? Então, Jesus, ele prova que ele está conosco e nos ajudando. A gente tem que trabalhar, mas com o coração tranquilo. Viu, meu amado? Sossegado, descansando perante Deus. E eu outra vez repito, o que traz ansiedade, o que traz inquietação para o coração é sempre você querer ter mais. Você querer ter mais, você vai se encher como é que eu falo, de inquietação, porque nunca você vai estar satisfeito, meu irmão. Nunca você vai estar satisfeito. E era contra isso que Deus estava falando. Entendeu? Contra isso, que você sempre querer ter mais, nunca estar satisfeito com aquilo que você tem. E aí sempre você vai estar ansioso, entendeu? Que você sempre é como um monstro que nunca se alimenta. Amém? Era sobre isso. Então, eu estava querendo ensinar que ele cuida, que você não precisa se preocupar com o dia da manhã, porque você, com as suas preocupações, não pode acrescentar nem um minuto de vida à sua existência, com a sua ansiedade. Então, está tudo sob o controle de Deus. Vamos trabalhar assim, mas sossegado. Amém? Esperando sempre no Senhor. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.